Espírito Santo, entra na minha casa e renova a minha força interior. Imagine acordar todos os dias com uma sensação inabalável de paz, uma força que nenhuma tempestade pode roubar e uma resiliência que não depende das circunstâncias. Isso não é um sonho distante, é uma realidade espiritual que está ao alcance de quem se rende ao poder transformador do Espírito Santo. Há um momento na vida em que o corpo continua em pé, mas o coração já está cansado. Você sente que carrega o peso de batalhas antigas, que sorri, mas por dentro grita por ajuda. Talvez tenha tentado ser forte por tempo demais, sustentando o que já não tinha energia para manter. E é justamente aí, nesse ponto em que o fôlego parece faltar, que o Espírito Santo se aproxima, não para julgar, mas para restaurar. Porque há uma promessa que ecoa no coração dos que o buscam. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Essa é a voz da esperança dizendo: ainda há força dentro de você, mesmo quando tudo parece ter desabado. O Espírito Santo quer entrar não apenas na sua casa, mas no lugar mais esquecido do seu ser. Aquele onde a tristeza construiu morada e o cansaço se fez senhor. Ele quer reacender a chama que o medo tentou apagar e devolver o brilho que as lágrimas esconderam. Talvez você não saiba, mas há uma fonte de poder dentro de você esperando para ser despertada. Uma força que não vem da autoconfiança, mas da presença daquele que conhece cada parte do seu interior. Quando o Espírito Santo entra, ele não apenas consola, ele renova, refaz, reconstrói. Ele transforma ambientes carregados de dor em lugares de paz. Por isso, hoje, não é apenas uma oração, é um encontro. Um encontro com aquele que sabe onde a sua alma quebrou e deseja reerguê-la com ternura. Se você sente que suas forças estão acabando, se o silêncio do seu coração tem gritado por socorro, então este é o momento certo. Fique comigo até o final desta oração. Cada palavra que será dita a seguir foi feita para tocar o seu espírito, para reviver o que parecia perdido e para fazer você sentir novamente a presença viva do Espírito Santo entrando na sua casa e renovando completamente a sua força interior. Oremos. Espírito Santo. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença e neste instante declaro que nada mais é capaz de preencher o vazio que grita dentro de mim. A alma cansada de lutar sozinha se curva agora diante do teu poder. Eu te peço, entra nesta casa e nesta vida, não como um hóspede, mas como o verdadeiro dono de tudo o que sou. Rasga o véu do desânimo, quebra o peso da rotina que tem apagado o brilho dos meus dias e renova o fôlego que a dor roubou. Que a tua presença invada o silêncio, transformando-o em força. Que o teu sopro desperte o que estava adormecido em mim, reacendendo a chama da fé que um dia a tempestade tentou apagar. Não há muralha que o teu poder não atravesse, Espírito Santo. Quando tu chegas, até o ar muda. A esperança renasce, onde antes só havia cinzas, e a coragem brota no coração que já se julgava perdido. Eu reconheço, sem ti sou como uma casa vazia, sem vida, sem propósito, sem calor. Mas quando a tua presença entra, até o impossível se curva. Que o teu poder se manifeste agora, não apenas para me consolar, mas para me transformar. Sopra sobre mim a força que vem do alto, a mesma que moveu os discípulos em Atos 1:8, e faz-me levantar como alguém que encontrou nova vida em meio às ruínas. Espírito Santo, não quero mais viver de aparências, fingindo estar bem, quando por dentro a alma sangra. Vem e alcança o lugar onde ninguém mais pôde tocar. Entra nos pensamentos confusos, nas memórias que ainda doem e apaga todo rastro de derrota. Reescreve a história que a tristeza tentou destruir. Renova-me de dentro para fora, substituindo o peso da exaustão pela leveza da fé.
Dá-me a coragem de voltar a sonhar, de crer novamente, de levantar com a certeza de que não há noite eterna para quem te busca. Toca, Espírito Santo, os cômodos do meu lar e da minha alma. Onde houver desunião, planta amor. Onde houver medo, estabelece paz. Onde houver silêncio de desespero, faz brotar canções de esperança. Que o teu poder percorra cada espaço, libertando, purificando, reconstruindo. Que a tua presença se torne o alicerce desta casa e que a tua força seja o sustento que nenhuma adversidade possa derrubar. Eu te peço, Espírito Santo, desperta dentro de mim aquilo que o mundo tentou enterrar. Que o cansaço se torne aprendizado, que a dor se transforme em sabedoria e que a fraqueza se converta em força. Mostra-me que as quedas não foram o fim, mas o início de um recomeço escrito pelas tuas mãos. Renova o vigor espiritual, reacende a fé, restaura a confiança. Que cada batida do meu coração seja uma declaração de que estou pronto para recomeçar em ti. E quando eu não tiver mais forças para continuar, Espírito Santo, lembra-me que a tua presença é o combustível da minha alma. Que o teu poder não depende do que sinto, mas do que creio. Entra nesta casa, entra neste coração e faz morada. Que a tua presença seja a força que me ergue quando tudo parece ruir, o abrigo no meio da tempestade e a certeza de que, mesmo nas cinzas, ainda há vida, porque tu estás aqui. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença. E neste instante reconheço que nada mais é capaz de preencher o vazio que ecoa dentro da minha alma. O corpo segue, mas o espírito vacila. Carrego marcas de batalhas que me deixaram cansado, feridas que o tempo não conseguiu curar. Há dias em que tento sorrir, mas o coração está em silêncio, pedindo socorro. É por isso que hoje me prostro diante de ti, Espírito Santo, pedindo não apenas consolo, mas transformação. Entra na minha casa e na minha vida com teu poder renovador. Toca os lugares da minha história, onde o desânimo construiu muralhas e derruba tudo o que impede o teu agir. Que o teu sopro traga de volta o fôlego que a dor roubou, e que a tua presença desperte a chama que um dia queimou forte, mas agora pede para reacender. Não há força humana capaz de substituir o teu toque, Espírito Santo. Quando tu chegas, o impossível se desfaz. O que estava morto volta a viver, e o que parecia perdido encontra novo caminho. Tua presença é vento que varre o desespero, é fogo que aquece o coração frio, é luz que rompe a escuridão da alma. Quando o teu poder se manifesta, os grilhões caem, o medo se cala e a fé se levanta. Entra nesta casa agora, Espírito Santo, e quebra o peso da tristeza que tem habitado nos pensamentos. Derrama sobre este lar a serenidade que vem do alto, a paz que o mundo não entende e o vigor que nasce da esperança renovada. Que cada canto deste ambiente seja tomado por tua presença e que nenhuma força contrária resista ao teu poder. Espírito Santo, desperta em mim a coragem que adormeceu. Já acreditei, já lutei, já caminhei, mas há dias em que a alma se arrasta e a mente se cansa. Vem, Espírito de Deus, e sopra sobre o meu espírito cansado o mesmo sopro que restaurou a vida sobre o vale de ossos secos. Reacende o fogo da fé que o medo tentou apagar. Que a chama do teu poder arda em mim novamente, consumindo tudo o que é fraco, tudo o que é dúvida, tudo o que me impede de prosseguir. Não quero mais viver das sobras da esperança, quero viver da plenitude do teu mover. Ensina-me a caminhar na força que vem do céu e a enxergar além das circunstâncias, porque sei que quando o teu poder habita em mim, até o impossível se curva. Espírito Santo, enche este lar de vida, que tua presença percorra cada cômodo, toque cada pessoa que aqui vive e renove cada coração que sente que já não consegue mais. Transforma o desânimo em propósito, o choro em canção,
a fraqueza em testemunho. Que os olhos que hoje choram sejam os mesmos que amanhã verão milagres acontecerem. Que este lar não seja apenas um abrigo físico, mas um santuário onde tua glória habita. Remove da mente todo o peso que impede a paz e substitui o medo por confiança. Que o teu poder expulse toda a sombra, toda a opressão, todo o fardo invisível que tenta roubar a alegria de viver. E quando eu me sentir sem forças, Espírito Santo, faz-me lembrar que é na fraqueza que o teu poder se aperfeiçoa. Que as lágrimas que caem diante do teu altar não são sinal de derrota, mas de entrega. Fortalece o meu interior para que eu possa suportar o processo e compreender que toda dor tem um propósito nas tuas mãos. Renova as minhas motivações, reacende meus sonhos e restitui a confiança que o tempo tentou roubar. Não permitas que o cansaço me impeça de enxergar as promessas que ainda estão por se cumprir. Mostra-me que ainda há esperança, mesmo quando tudo parece perdido, porque o teu poder é capaz de transformar o fim em recomeço. Espírito Santo, entra na minha casa e no meu coração com autoridade. Toma o controle da minha mente, das minhas emoções, da minha história. Purifica os pensamentos, reorganiza o que está em desordem e derrama sobre mim a unção que restaura. Que a tua presença seja o alicerce desta casa e o sustento de cada novo dia. Faz-me compreender que cada batalha travada até aqui foi preparação para um novo tempo de vitória. Renova minha força interior, Espírito Santo, para que eu possa permanecer firme, mesmo quando o vento sopra forte. Que eu aprenda a descansar em Ti, sabendo que enquanto o mundo dorme, Tu trabalhas por mim. Hoje, eu não apenas Te invoco, eu Te entrego o meu ser por completo e declaro: enquanto eu tiver vida, o teu poder será a minha força e a tua presença, o meu abrigo eterno. Espírito Santo, neste momento eu te entrego o meu coração, não como quem oferece algo inteiro, mas como quem traz nas mãos os pedaços que restaram de uma alma cansada. Já tentei consertar sozinho, já tentei apagar lembranças, disfarçar dores e esconder feridas que ainda sangram no silêncio. Mas agora reconheço, sem o teu toque restaurador, nenhuma tentativa será suficiente. Reconstrói-me com tua paciência e tua ternura, porque só tu sabes o peso das batalhas travadas em segredo e a profundidade das cicatrizes que os olhos humanos não enxergam. Onde houver tristeza, planta alegria, onde houver dúvida, estabelece fé, e onde houver desânimo, faz brotar coragem. Espírito Santo, visita o meu interior e remove tudo o que me impede de sentir tua presença. Apaga as lembranças que ainda prendem o meu coração ao passado e substitui a culpa pela consciência de que fui perdoado. Que cada lágrima caída seja agora o início de uma nova estação. Restaura o que o tempo desgastou, o que as palavras destruíram e o que as perdas corroeram. Tu és o único que entra no mais profundo da alma e a renova por completo. Derrama sobre mim um novo amor, uma nova sensibilidade e uma nova força para recomeçar sem medo. Eu sei, Espírito Santo, que a reconstrução não é um ato instantâneo, é um processo de fé. E mesmo que doa, eu te peço, não pares até que tudo esteja curado. Retira de mim o orgulho que impede o perdão, a vaidade que esconde as fragilidades e a pressa que me faz fugir do teu tempo. Faz-me entender que a restauração verdadeira começa quando o coração se rende completamente. Coloca em mim um espírito ensinável, moldável, e preenche os vazios com a certeza do teu amor incondicional. Sopra sobre o meu coração cansado, Espírito Santo, e renova a chama da fé que quase se apagou. Que a minha dor se torne adubo para uma fé mais firme e mais pura. Que cada lembrança de queda me lembre também que sempre houve uma mão estendida para me levantar. Que as feridas do passado não mais ditem o meu presente e que o amor que vem de ti apague a frieza que a vida me ensinou.
Não quero apenas sobreviver, quero viver de verdade. E sei que isso só é possível quando o coração é restaurado por ti. Espírito Santo, reconstrói-me com tua sabedoria. Pega os fragmentos que se espalharam pela dor e transforma-os em um novo coração, cheio de paz e propósito. Que cada batida seja um lembrete de que fui criado para mais do que suportar. Fui criado para florescer, mesmo depois do deserto. Ensina-me a olhar para frente, não com medo, mas com esperança, sabendo que o que foi quebrado será usado por ti para manifestar tua glória. E quando eu duvidar de mim mesmo, Espírito Santo, lembra-me de que quem habita em mim é maior do que qualquer circunstância, que o teu poder é capaz de refazer o que parecia perdido, restaurar o que parecia destruído e reacender o que parecia morto. Toma o meu coração e transforma-o em teu altar, onde a fé será o fogo constante e o teu amor, a chama que nunca se apaga. Porque onde tu habitas, não há ruína que permaneça, há apenas reconstrução, paz e uma nova vida prestes a começar. Espírito Santo, hoje eu te peço que entres em minha casa e ilumines os lugares onde a escuridão ainda tenta dominar. Há cantos da alma onde guardo dores antigas, lembranças que ainda doem, pensamentos que insistem em me fazer duvidar da tua presença. São sombras que o tempo não apagou e que às vezes me fazem esquecer quem sou em ti. Mas agora, diante da tua presença santa, clamo. Acende tua luz sobre mim. Dissipa o medo, destrói a confusão, remove toda a névoa que encobre os meus passos e faz-me enxergar novamente com os olhos da fé. Quando a tua luz chega, tudo muda. O impossível se torna possível, o desespero dá lugar à calma e a tristeza se transforma em esperança. Espírito Santo, quantas vezes me deixei prender pelas sombras do passado, quantas vezes caminhei em meio à culpa, acreditando que não havia mais caminho à frente, mas hoje compreendo que a escuridão só permanece onde a luz ainda não entrou. Por isso, não peço apenas um brilho passageiro, peço a tua luz permanente, aquela que não depende do sol, porque vem diretamente do trono de Deus. E ela entre no mais profundo da minha mente, limpando os pensamentos que me escravizam ao medo e libertando-me de toda palavra negativa que já me feriu. Que a tua luz substitua o desespero por direção, o peso por leveza e a dúvida por certeza. Quando a tua luz entra, Espírito Santo, o inimigo perde força. Os laços que me prendiam ao fracasso se rompem e as vozes que me diziam não há saída se calam. O teu poder é a lâmpada que guia o meu caminho em meio à escuridão da incerteza. Mesmo que eu ainda não veja o final da estrada, sei que tu me conduzes com segurança. Ensina-me a confiar mesmo quando não entendo, acreditar mesmo quando não vejo, esperar mesmo quando o tempo parece demorar, porque a tua luz não se limita ao que é visível. Ela penetra na alma e traz sentido onde antes só havia vazio. Espírito Santo, ilumina também a minha casa física, porque há sombras que não se escondem apenas dentro de mim, mas que se instalam nos ambientes, nas palavras ditas, nos olhares frios, nas tensões não resolvidas. Que a tua luz percorra cada parede, cada quarto, cada coração que habita sob este teto. Que toda escuridão espiritual, toda presença que traz medo, desunião ou inquietação, seja dissipada agora pela força do teu poder. Que a tua presença traga clareza onde havia confusão e harmonia onde havia conflito. Que esta casa seja reconhecida pelo brilho da tua glória e não pela sombra das preocupações humanas. Ilumina, Espírito Santo, os caminhos que eu não sei escolher. Mostra-me qual direção seguir, mesmo quando todas as opções parecem erradas. Que a tua luz seja como uma tocha que nunca apaga, guiando-me através dos vales sombrios da dúvida. Se eu precisar parar, que eu pare na tua presença. Se eu precisar recomeçar, que eu recomece com tua bênção.
Não permita que eu me perca em decisões impensadas ou em atalhos que me afastam da tua vontade. Que a tua luz me ensine a enxergar as armadilhas que o inimigo prepara e que a tua sabedoria me dê discernimento para agir com prudência e fé. Espírito Santo, eu sei que as sombras tentam retornar, mas a tua luz é eterna. Mesmo que o medo bata à porta, mesmo que as notícias sejam ruins, mesmo que o cansaço tente se impor, a tua presença continua brilhando dentro de mim. Faz-me lembrar todos os dias que nenhuma escuridão é capaz de resistir à tua luz. Quando o inimigo tentar apagar o meu brilho, reacende-o com teu poder. Quando a tristeza tentar me envolver, que o teu consolo me envolva primeiro. Quando a dúvida tentar me confundir, que a tua palavra me firme. Que a minha vida se torne um reflexo da tua luz, Espírito Santo. Que as pessoas que me cercam vejam em mim não alguém perfeito, mas alguém restaurado. Que a tua luz brilhe em cada gesto, em cada palavra, em cada atitude, para que a minha existência seja um testemunho de que a tua presença transforma tudo o que toca. Hoje eu renuncio às sombras que me acompanhavam e me rendo à tua luz que me liberta. Ilumina-me, Espírito Santo, por dentro e por fora. Que nunca mais haja um espaço em mim sem a tua presença e que a tua luz permaneça viva, constante e imbatível, guiando cada passo da minha jornada até o fim. Espírito Santo, hoje eu te invoco como aquele que desperta o fogo adormecido dentro de mim. As batalhas da vida tentaram apagar o meu ânimo. O tempo me tornou resistente, mas também cansado, e a dor deixou cicatrizes que me ensinaram a sobreviver, quando o que eu realmente precisava era viver com propósito. Eu sei que há em mim uma centelha, pequena talvez, mas ainda viva, esperando pelo teu sopro. Sopra sobre essa chama, Espírito Santo, e transforma o que é fraqueza em força, o que é medo em fé, o que é cansaço em coragem. Que a chama do teu poder consuma toda a apatia espiritual e reacenda em mim a vontade de lutar, de crer, de seguir em frente mesmo quando tudo parece perdido. Há dias em que a alma se cala, Espírito Santo, e o coração se torna refém do desânimo. Mas hoje eu declaro que esse tempo chegou ao fim. Não serei mais prisioneiro das circunstâncias. A tua presença me liberta, me ergue e me faz lembrar que o mesmo poder que ressuscitou Jesus habita em mim. Por isso, não há dor que me paralise, nem tempestade que me destrua, porque dentro de mim arde o fogo que vem do teu Espírito. Que esse fogo me impulsione a vencer o medo de recomeçar, a romper os limites da insegurança e a caminhar com a certeza de que cada passo é guiado pela tua mão. Espírito Santo, acende em mim o fogo da coragem que não se apaga com as lágrimas. Queima toda raiz de medo, todo pensamento que tenta me convencer de que não sou capaz. Eu sei que sozinho não posso, mas com o teu poder tudo é possível. Dá-me a ousadia dos que confiam, a firmeza dos que não duvidam, a paz dos que já se entregaram. Que o teu fogo me ensine que a fé não é ausência de medo, mas a decisão de continuar mesmo tremendo. Ensina-me a enfrentar as lutas da vida não como um derrotado, mas como alguém sustentado pela tua força invisível. Quantas vezes, Espírito Santo, me escondi quando a batalha chegou? Quantas vezes temi o amanhã por não enxergar saída? Mas hoje eu quero declarar que não fugirei mais. A tua presença é o escudo que me protege, e o teu fogo é a armadura que me reveste. Onde houver desânimo, que haja fervor. Onde houver desistência, que nasça fé. Onde houver dúvidas, que tua voz me recorde, que fui chamado para permanecer firme, que o teu fogo não me deixe voltar atrás, que me purifique e me molde até que minha vida se torne um reflexo da tua coragem. Espírito Santo, faz-me lembrar que os maiores milagres acontecem quando a fé é provada. Que o fogo do teu poder não destrói, mas refina, não queima para acabar, mas para fortalecer. Quando eu me sentir fraco, lembra-me de que não fui chamado para retroceder, mas para avançar.
Que cada lágrima derramada sirva de combustível para o teu fogo em mim. Que cada queda se torne degrau para uma fé mais firme. Que cada ferida se transforme em cicatriz que conta uma história de superação. O teu fogo, Espírito Santo, é o que me impede de desistir e o que me conduz à vitória. E quando o mundo tentar apagar a minha luz, Espírito Santo, mantém o teu fogo aceso dentro de mim. Que eu seja chama em meio às trevas, esperança em meio ao caos, fé em meio à dúvida. Reacende o brilho dos meus olhos, devolve-me a vontade de sonhar, fortalece os meus passos e guia-me pelos caminhos da coragem. Que o teu fogo jamais se apague, mas cresça, purifique e ilumine o meu caminho até o fim. Porque enquanto o teu fogo arder dentro de mim, nenhuma escuridão será forte o bastante para me deter, e nenhuma tempestade poderá me fazer esquecer que, contigo, Espírito Santo, eu sempre posso recomeçar. Espírito Santo, neste instante, eu me coloco diante de ti com o coração aberto e as emoções despidas. Não venho pedir o que os olhos podem ver, mas o que apenas tu podes alcançar. Há dores que não sangram, mas gritam em silêncio. Há feridas que não aparecem no corpo, mas que dilaceram o espírito dia após dia. Cura, Espírito Santo, o que ninguém entende, o que nem eu mesmo consigo explicar. Penetra nas regiões mais escondidas da minha alma e toca onde o remédio humano não chega. Acalma o turbilhão dos pensamentos, silencia as vozes da ansiedade e restitui a serenidade que a vida roubou. Faz-me sentir o teu toque curador, aquele que não apenas alivia, mas transforma, restaurando o que estava partido e fazendo florescer o que parecia seco. Espírito Santo, quantas vezes escondi minhas dores atrás de um sorriso? Quantas vezes disse, está tudo bem, quando o coração gritava em desespero? Mas agora, diante da tua presença, deixo cair toda a máscara. Não quero mais esconder o que dói. Eu te entrego o cansaço emocional, o medo de não ser suficiente, a tristeza que insiste em voltar nas madrugadas silenciosas. Sei que tu vês além das aparências, conheces as lágrimas que nunca caíram, os gritos que ficaram presos na garganta e os sonhos que foram adiados pela dor. Cura, Espírito Santo, não apenas o que o mundo chama de ferida, mas o que o coração carrega calado, a solidão, a culpa, o vazio e a exaustão que esgotam a fé e o ânimo. Entra, Espírito Santo, no território das emoções confusas. Retira de mim as memórias que pesam, os ressentimentos que corroem e as lembranças que ainda doem. Liberta-me do passado que insiste em prender o meu presente. Ensina-me a deixar o que foi e a confiar no que virá. Quando a mente tentar reviver antigas dores, que o teu poder imponha silêncio. Que cada lembrança dolorosa se torne uma cicatriz de superação e não uma ferida aberta de sofrimento. Restaura o equilíbrio do meu interior e devolve a paz que eu mesmo deixei escapar no meio das lutas. Espírito Santo, cura também as dores que não nasceram em mim, mas que carrego por amar demais. Às vezes, o coração adoece pelo sofrimento dos outros, pelas decepções familiares, pelas palavras injustas que magoam. Visita também essas áreas e coloca ordem onde há caos. Ensina-me a amar sem me perder, a cuidar sem me consumir, a ajudar sem me esquecer. Derrama sobre mim o bálsamo do descanso e o perfume da tua presença. Que a minha alma se lembre que não foi feita para suportar o peso sozinha, mas para descansar nos teus braços quando o fardo se torna insuportável. Espírito Santo, dá-me a cura da mente. Remove os pensamentos negativos que me enfraquecem, apaga os medos que me paralisam e destrói as mentiras que o inimigo plantou em mim. Que a tua verdade tome o lugar da insegurança e que a tua sabedoria me ensine a ver a vida com novos olhos. Restaura a alegria de viver, devolve-me o entusiasmo e o desejo de seguir, mesmo que as circunstâncias não mudem imediatamente.
Que o teu consolo seja mais forte do que a dor, e que o teu amor seja o remédio que nenhuma ciência pode produzir. E quando o mundo olhar para mim e não enxergar as feridas que carrego, que veja ao menos o reflexo da tua cura. Que cada passo meu seja testemunho do teu toque restaurador. Que o meu coração, antes abatido, volte a pulsar com esperança. E quando o inimigo tentar reacender a dor, lembra-me, Espírito Santo, que já fui tocado pela tua mão e que nenhuma ferida é profunda demais para o teu poder. Que a tua presença habite em mim como remédio constante, cicatrizando o invisível e transformando o meu interior em um jardim de paz, onde antes só havia desespero. Que a minha cura comece agora e que o teu poder, Espírito Santo, seja a resposta eterna para toda dor que um dia tentou me destruir. Espírito Santo, hoje eu me aproximo de ti com o coração cansado, mas com a alma ainda aberta para o teu agir. Tenho caminhado por dias nublados, em que a fé parece pequena diante das montanhas, e as promessas parecem distantes como o horizonte. Mesmo assim, algo dentro de mim insiste em permanecer, em esperar, em acreditar. Eu sei que essa persistência não vem de mim, vem de ti. É o teu espírito que mantém acesa a chama que o vento da dúvida tenta apagar. Por isso, Espírito Santo, renova a minha fé, dá-me uma fé viva, que não dependa das circunstâncias, mas da tua presença constante. Que mesmo quando o silêncio parecer longo demais, eu ainda reconheça o teu cuidado nas entrelinhas da vida. Espírito Santo, ensina-me a acreditar quando tudo diz o contrário. Ensina-me a olhar para o impossível e ver nele a tua oportunidade de agir. Às vezes, a fé enfraquece não porque deixei de te amar, mas porque o tempo me ensinou a esperar resultados e não processos. Porém, sei que os maiores milagres não nascem do imediatismo, e sim da confiança. Por isso, apaga o desespero que me faz querer respostas agora e planta em mim a paciência que compreende que o tempo de Deus é perfeito. Eu escolho esperar, mesmo cansado, porque sei que cada segundo de espera é uma semente de fé lançada no solo da eternidade. E o que é regado pela fé nunca fica sem florescer. Há momentos, Espírito Santo, em que o coração vacila e a mente grita: não vai dar certo. Mas é nesse instante que eu te peço, fala mais alto do que o medo. Lembra-me das vezes em que caí e tu me levantaste, das noites escuras em que a tua voz me sustentou, dos desertos que atravessei e sobrevivi porque tu estavas comigo. Eu não quero uma fé apenas para dias tranquilos. Quero uma fé que permaneça firme no meio da tempestade. A fé que confia mesmo sem entender, que obedece mesmo sem ver, que continua mesmo quando o corpo quer parar. Renova essa fé em mim, Espírito Santo, para que eu não viva por vista, mas por confiança. Espírito Santo, quando o cansaço espiritual me visitar, sopra sobre mim o mesmo vento que moveu os discípulos em Atos 1:8, e deu-lhes poder para continuar. Eu não quero ser movido pelo medo, pela opinião dos outros ou pelas circunstâncias, mas pela certeza de que o teu poder habita em mim. Reacende o desejo de te buscar, de orar, de estar em comunhão contigo. Muitas vezes, o desânimo tenta convencer-me de que nada muda, mas sei que no invisível, o teu Espírito trabalha a meu favor. Dá-me uma fé que não desiste, que ora mesmo cansada, que crê mesmo sem sinais, que espera mesmo quando a esperança parece pequena. Espírito Santo, quero uma fé que transforme o modo como vejo o mundo, uma fé que não dependa das palavras dos homens, mas das promessas de Deus. Uma fé que me faça enxergar oportunidades onde outros só veem ruínas. Que a tua presença apague as vozes de incredulidade e fortaleça a minha convicção de que nada é impossível quando o Senhor está à frente. Se as portas se fecharem, ensina-me a esperar pelas janelas que tu abrirás. Se os sonhos parecerem distantes, lembra-me de que tu és especialista em realizar o improvável.
Eu não quero apenas acreditar que tu podes. Quero viver como quem já recebeu, porque essa é a verdadeira fé que te honra. E quando o medo quiser me fazer parar, Espírito Santo, coloca em mim o coração de quem sabe que cada promessa tem um tempo e cada prova tem um propósito. Que eu aprenda a descansar e não a duvidar. Que eu entenda que a fé não é ausência de problemas, mas presença de confiança. Ensina-me a caminhar com os olhos fixos no alto, onde o teu trono governa tudo. E quando eu não tiver forças para acreditar, acredita em mim, Espírito Santo, porque sei que a tua fidelidade não falha. Renova a minha fé hoje, para que eu possa enfrentar o amanhã com coragem, esperança e a convicção de que o teu poder jamais me deixará sozinho. Que a fé seja o meu combustível, a tua presença, o meu abrigo e a tua palavra, o farol que me guia até o cumprimento de cada promessa. Espírito Santo, neste instante de entrega, eu te peço algo que o mundo não pode dar: a paz. Não aquela que depende da ausência de problemas, mas a que nasce da tua presença em meio à tempestade. Quantas vezes, Senhor, o coração se vê cercado por ruídos, preocupações, medos, pressões, incertezas, que tentam me afastar da tua voz. Mas agora, Espírito Santo, ensina-me a silenciar tudo o que não vem de ti. Entra nesta casa e no meu interior e transforma o ambiente que me cerca. Onde o medo fala alto, faz calar o teu poder. Onde o desespero tenta dominar, que o teu consolo reine soberano. Ensina-me a respirar novamente, a descansar em ti mesmo quando tudo parece ruir. Porque só em ti, Espírito Santo, existe o refúgio que nenhuma circunstância pode abalar. Quantas vezes tentei resolver as coisas com minhas próprias forças, acreditando que bastava lutar mais, correr mais, pensar mais. Mas quanto mais tentava, mais cansado ficava e menos ouvia a tua voz. Hoje entendo que a paz não é conquistada pela força, mas pela rendição. Por isso, Espírito Santo, eu me rendo. Toma o controle dos meus pensamentos, das minhas emoções e das minhas reações. Tira de mim o impulso de querer ter razão e substitui-o pelo desejo de viver em harmonia. Enche o meu lar com serenidade. Que cada palavra dita aqui seja temperada pela tua presença e que a ansiedade perca seu domínio quando tua paz se estabelecer. Espírito Santo, tu sabes quantas noites passei em claro, tentando encontrar respostas que só o tempo poderia dar. Quantas vezes lutei contra a própria mente, travando batalhas invisíveis que ninguém viu. Mas hoje, sob a tua presença, eu descanso. Eu solto o controle. Eu deixo ir o que precisa ir e confio no que tu estás fazendo. Ensina-me a permanecer em silêncio quando o teu plano ainda está sendo construído. Ensina-me a não reagir por impulso, mas a responder com fé. Porque a verdadeira paz não é o fim da guerra, é a certeza de que, mesmo em meio à guerra, tu ainda estás no comando. Espírito Santo, visita agora os corações inquietos desta casa, aqueles que carregam o peso das preocupações, das dívidas, das doenças, dos relacionamentos em crise, dos medos sobre o amanhã. Coloca teu manto de calma sobre cada um deles. Onde houver choro, coloca consolo. Onde houver desespero, planta esperança. Onde houver gritos silenciosos por ajuda, responde com tua ternura. Que cada canto deste lar se torne um altar de tranquilidade e que nenhuma força de confusão, discórdia ou perturbação tenha poder para permanecer. Que o teu domínio seja total e que a tua paz reine como um rio que nunca seca. Espírito Santo, a tua paz não é frágil, é firme como rocha. Não depende de circunstâncias, mas da certeza da tua presença. Ensina-me a viver a cada dia com essa convicção. Quando as más notícias chegarem, que a tua voz me lembre: não temas, eu estou contigo. Quando o medo quiser me dominar, que o teu Espírito me faça lembrar que nenhuma tempestade dura para sempre.
E mesmo quando tudo ao redor parecer fora de controle, que a minha alma repouse na certeza de que nada escapa ao teu olhar. Dá-me a paz dos que confiam, a calma dos que esperam e a serenidade dos que sabem que o amor de Deus nunca falha. E quando o caos do mundo tentar invadir o meu interior, Espírito Santo, fecha as portas da minha mente para tudo o que rouba a tranquilidade. Que o teu som suave seja o único que ecoe dentro de mim. Que o teu toque me lembre de que há um propósito até nos silêncios de Deus. E que o teu poder continua agindo mesmo quando eu não percebo. Envolve-me na tua paz, Espírito Santo, aquela que ultrapassa todo entendimento. Que ela me guie, me proteja e me sustente todos os dias da minha vida. Porque quando tua paz me envolve, nenhum caos tem voz. E o coração finalmente aprende que descansar em ti é a vitória mais profunda que alguém pode alcançar. Espírito Santo, nesta hora eu me aproximo de ti não com a pretensão de ser forte, mas com a sinceridade de quem reconhece suas limitações. Já tentei lutar sozinho, já me esforcei para parecer firme, mas dentro de mim o coração se desgasta sob o peso das tentativas frustradas. Eu me sinto cansado, exausto de querer controlar o que só tu podes governar. Por isso, Espírito Santo, ensina-me a encontrar força justamente onde o mundo diz que há fraqueza. Mostra-me que o teu poder não se manifesta na autossuficiência, mas na rendição. Que a verdadeira força não está em resistir sozinho, mas em me apoiar completamente em ti. Quando as minhas mãos não conseguirem mais levantar, que as tuas me ergam. Quando o meu ânimo se apagar, que o teu sopro reacenda o que restou. Espírito Santo, quantas vezes me julguei fraco por não conseguir esconder a dor? Quantas vezes me senti pequeno diante de desafios que pareciam grandes demais? Mas agora eu entendo. O Senhor nunca me pediu perfeição, pediu entrega. E é nessa entrega que a tua força se revela. Tu és o poder que se aperfeiçoa na fraqueza, o sustento que não falha, a voz que diz, segue em frente, quando a mente quer desistir. Quando penso que cheguei ao limite, descubro que o teu poder começa exatamente ali. Então, Espírito Santo, ensina-me a descansar no meio da luta, a confiar quando o caminho parecer estreito e a me lembrar de que não preciso ter tudo sob controle, eu só preciso estar nas tuas mãos. Há dias em que o corpo está presente, mas a alma parece distante. Dias em que tudo o que eu consigo fazer é respirar e esperar que algo mude. Nesses momentos, Espírito Santo, sussurra ao meu coração que o teu silêncio não é ausência, é trabalho invisível. Tu nunca deixas de agir. Mesmo quando não sinto, tu estás movendo as peças que eu não vejo, abrindo caminhos que ainda não percebo. Ensina-me a não confundir fraqueza com fracasso. Mostra-me que ser vulnerável diante de ti é sinal de fé, não de desistência. Porque quem se quebra aos teus pés não se perde, se reconstrói. Espírito Santo, lembra-me que a tua presença é o refúgio dos cansados, o abrigo dos que choram em silêncio e o descanso dos que já não têm forças para continuar. Que eu aprenda a transformar cada lágrima em oração, cada suspiro em entrega, cada queda em recomeço. Quando a voz me faltar, que o meu silêncio fale contigo. Quando as palavras me escaparem, que o meu coração te chame. E quando o desespero quiser me convencer de que é o fim, mostra-me que é o início de algo novo, porque onde acaba a minha força, começa a tua. Espírito Santo, ajuda-me a enxergar o propósito da dor. Não quero mais fugir das tempestades, mas aprender nelas. Faz-me entender que há um tempo para lutar e outro para apenas permanecer. Que o teu poder é o alicerce que me mantém de pé quando o chão parece desaparecer. E mesmo que a jornada seja longa, que a minha fé não esmoreça. Dá-me coragem para enfrentar os dias difíceis, sabedoria para aceitar o que não posso mudar e paciência para esperar o que ainda está sendo preparado por ti. E quando a vitória vier, Espírito Santo, que eu nunca me esqueça de que ela não foi fruto da minha força, mas da tua.
Que cada conquista seja um testemunho da tua fidelidade e cada fraqueza vencida uma prova do teu amor. Que o meu coração aprenda a te agradecer não apenas pelos dias de glória, mas também pelos dias em que, mesmo sem entender, eu apenas confiei. Porque foi ali, no limite da dor, que descobri o teu poder sustentando-me. Que a tua força continue sendo o chão sob os meus pés, a calma na minha mente e o fôlego da minha alma. Pois ainda que o mundo me veja como fraco, eu sei, em ti, Espírito Santo, sou mais forte do que jamais imaginei ser. Espírito Santo, diante da tua presença, eu me coloco com o coração aberto, pronto para ouvir o que talvez eu tenha ignorado por tanto tempo. A vida, com suas distrações, me levou por caminhos que pareciam promissores, mas que me afastaram do verdadeiro sentido de existir. Hoje percebo que, em algum ponto da jornada, perdi o foco, troquei direção por velocidade, propósito por rotina, mas agora, Espírito Santo, eu te peço, ajuda-me a reencontrar o propósito que o tempo e as dores me fizeram esquecer. Mostra-me por que ainda respiro, por que acordo todos os dias e para que fui chamado. Que o teu poder limpe os meus olhos para que eu veja a vida como tu vês, não como um fardo, mas como uma missão sagrada. Espírito Santo, o mundo me ensinou a buscar conquistas, números e aplausos, mas nada disso preencheu o vazio que habita dentro da alma. Os dias passam e o coração se cansa de correr sem destino, de trabalhar sem significado, de viver sem direção. Por isso, peço-te, revela-me o propósito que tu desenhaste para mim antes mesmo de eu nascer. Que o meu coração bata em sintonia com os teus planos e que cada passo meu seja guiado pela tua vontade. Eu não quero mais viver reagindo aos problemas, quero viver respondendo ao chamado. Desperta em mim, Espírito Santo, a consciência de que não fui criado por acaso, mas com uma intenção divina. Espírito Santo, ensina-me a enxergar que o verdadeiro propósito não está em possuir, mas em servir. Não está em ser visto, mas em fazer o bem quando ninguém observa. Que a minha vida não seja marcada pelo que conquisto, mas pelo quanto transformo. Dá-me olhos espirituais para reconhecer as oportunidades escondidas nos detalhes do cotidiano, nas pessoas que cruzam o meu caminho, nas situações que parecem simples, mas carregam sementes de eternidade. Que cada gesto meu, por menor que pareça, tenha peso no teu reino e valor no teu coração. Quantas vezes, Espírito Santo, eu deixei de seguir o propósito por medo? Medo do fracasso, medo do julgamento, medo do novo. Quantas vezes o medo me impediu de viver o que o Senhor planejou para mim? Mas hoje, diante da tua presença, eu escolho dizer sim, sim, mesmo sem entender o caminho. Sim, mesmo que doa abandonar o velho. Sim, mesmo que o mundo não compreenda. Eu sei que o propósito que vem de ti exige fé, e fé é andar sem mapa, confiando apenas na voz que fala ao coração. Que eu aprenda a ouvir essa voz todos os dias e que ela seja o meu guia em meio às incertezas. Espírito Santo, redireciona a minha história. Se o meu caminho foi desviado, corrija a rota com a tua graça. Se me acomodei em lugares que não são mais parte do teu plano, move-me para onde a tua vontade me espera. Que eu não tema perder o que preciso deixar, porque sei que o que vem de ti é sempre melhor. Tira de mim a ânsia de controle e substitui-a pela serenidade de quem confia. Se o teu propósito me levar por caminhos difíceis, dá-me coragem para permanecer. Se o teu chamado me pedir renúncias, ensina-me a obedecer com amor. Porque o propósito, Espírito Santo, não é sobre mim. É sobre o que tu queres fazer através de mim. E quando eu finalmente compreender o propósito que preparaste, Espírito Santo, que eu o viva com gratidão e humildade. Que cada palavra dita, cada decisão tomada e cada atitude realizada carreguem a marca da tua direção. Que os meus dons não sejam desperdiçados, mas usados para edificar, curar, consolar e inspirar.
Que o meu coração nunca mais busque reconhecimento humano, mas apenas o teu sorriso. Redescobre-me, Espírito Santo, como instrumento vivo da tua vontade, e que, ao final da minha caminhada, eu possa olhar para trás e perceber que cada passo, cada luta, cada lágrima e cada recomeço me levaram a cumprir exatamente aquilo para o qual fui criado. Manifestar a tua glória através da minha vida. Espírito Santo, entra nesta casa e sopra sobre mim o teu vento de esperança. Porque há momentos em que o coração se cala e o desânimo fala alto. Há dias em que a fé parece pequena e as promessas parecem distantes. Mas o teu sopro, Espírito Santo, é capaz de transformar um vale de ossos secos em um exército de vida. Hoje, eu te peço, respira sobre os lugares da minha alma onde a esperança morreu, onde os sonhos foram enterrados, onde a força foi consumida, onde a alegria se perdeu. Sopra o teu fôlego divino e faz brotar vida nova. Toca o que o desespero apagou e mostra-me que ainda há um amanhã preparado por ti, mesmo quando os meus olhos só veem ruínas. Espírito Santo, quantas vezes tentei acreditar e falhei, quantas vezes prometi não desistir, mas o cansaço foi mais forte, quantas vezes olhei para o futuro e não vi saída. Mas é justamente quando não há saída que o teu poder se manifesta. É quando as portas se fecham que tu crias caminhos. É quando tudo parece perdido que o teu sopro reacende a esperança. Por isso, eu te entrego a minha incredulidade, o medo de tentar outra vez, o coração cansado de esperar. Toma tudo isso e transforma em fé renovada. Ensina-me a esperar com paciência e a confiar que o teu tempo é perfeito, mesmo quando o meu entendimento é pequeno. Espírito Santo, sopra também sobre esta casa, sobre cada pessoa que vive debaixo deste teto. Onde houver desânimo, renova. Onde houver tristeza, planta alegria. Onde houver dúvida, lança fé. Que o teu vento espiritual percorra cada canto, removendo o peso da preocupação e trazendo leveza à alma. Que os lares cheios de silêncio encontrem consolo na tua presença. Que as famílias divididas sejam unidas pela tua paz. E que o teu sopro traga uma nova estação de graça e restauração sobre todos que te buscam de coração sincero. Tu és o Deus que muda estações, Espírito Santo. E mesmo quando o inverno da dor parece não ter fim, eu sei que a primavera da esperança sempre chega. Que o teu sopro leve embora as folhas secas do passado e traga flores de novos começos. Ensina-me a não olhar apenas para o que perdi, mas para o que ainda posso viver contigo. Que eu compreenda que cada atraso é um preparo e cada silêncio é uma semente sendo regada pela fé. Quando o desespero tentar dominar, lembra-me que o teu poder não se esgota, que a tua fidelidade não falha e que a tua presença é o refúgio seguro em meio à tempestade. Espírito Santo, sopra esperança também sobre os meus pensamentos. Quantas vezes a mente se enche de dúvidas, medos e lembranças que me enfraquecem. Apaga as vozes que dizem que é tarde demais, que não vale mais a pena, que acabou. Ensina-me a ouvir apenas a tua voz, aquela que diz: eis que faço novas todas as coisas. Dá-me um coração capaz de acreditar novamente, uma fé que não se apaga com as circunstâncias e uma esperança que não se quebra com o tempo. Faz-me lembrar que o teu sopro não apenas renova, mas também transforma, e que quando tu falas, até o impossível se curva. E quando o mundo tentar apagar a esperança dentro de mim, Espírito Santo, sopra mais forte. Reacende o fogo da fé, levanta o ânimo, fortalece o espírito. Que a tua presença me ensine a esperar com alegria, mesmo em meio às lutas. Que o teu sopro me mostre que cada dia é uma oportunidade de recomeçar. E mesmo quando eu não souber o que pedir, que o teu vento me leve de volta ao centro da tua vontade. Que a esperança, soprada por ti, seja a minha âncora em meio às ondas da vida. E que o teu amor seja o ar que me sustenta até o fim.
Porque enquanto o teu sopro estiver sobre mim, Espírito Santo, a esperança nunca morrerá. Ela viverá, pulsando forte, lembrando-me de que o amanhã ainda pertence a Deus. Espírito Santo, entra em mim não apenas para consolar, mas para transformar. Eu não quero mais ser o mesmo depois deste momento contigo. O mundo me moldou com pressões, medos e feridas. O tempo me endureceu e a dor me tornou defensivo. Mas hoje, diante da tua presença, eu me desarmo. Tira as máscaras que construí para parecer forte e revela quem realmente sou. Mostra-me que a verdadeira força está em permitir que tu refaças o que o orgulho destruiu. Que o teu poder não apenas me envolva, mas me reforme por completo. Remove o que é excesso, cura o que ainda sangra e reconstrói o que o pecado quebrou. Espírito Santo, dá-me um novo coração, um coração que sinta novamente, que ame com sinceridade e que viva com propósito. Transforma a minha mente, Espírito Santo. Eu já me acostumei a pensar como o mundo pensa, a reagir como o medo manda, a ver a vida pelos olhos das perdas. Mas hoje eu te peço, renova a minha forma de enxergar. Dá-me uma mente livre da ansiedade, liberta das comparações, curada das memórias que me paralisam. Que o meu pensamento seja alinhado com a tua verdade. Que as dúvidas deem lugar à fé, as queixas à gratidão e a preocupação à confiança. Que o meu interior se torne um terreno fértil, onde germinam as promessas que vêm do céu. E que cada ideia, cada decisão, cada palavra dita, nasça de um coração moldado pelo teu poder transformador. Espírito Santo, transforma também os meus hábitos. Quantas vezes repeti erros por não deixar que o teu Espírito governasse as minhas escolhas? Quantas vezes me sabotei por medo de mudar? Que a tua presença substitua os ciclos que me prendem e que eu aprenda a caminhar de forma diferente, guiado, disciplinado, equilibrado. Que o meu tempo seja consagrado a ti, que os meus dias sejam conduzidos com sabedoria e que cada passo dado tenha o teu selo de aprovação. Ensina-me a viver com propósito, sem desperdício, sem culpa, sem medo. Que a transformação que começa dentro de mim reflita fora e que quem me vir perceba, algo mudou. Espírito Santo, faz-me compreender que a transformação não é mágica, mas constante. Ela acontece quando te busco todos os dias, quando escolho te ouvir no meio do barulho, quando decido confiar mesmo sem entender, que o meu relacionamento contigo não seja apenas de pedidos, mas de entrega. Dá-me sensibilidade para perceber tua voz nas pequenas coisas e obediência para seguir mesmo quando é difícil. Mostra-me que cada renúncia é um passo mais perto da plenitude que só tu podes dar. Transforma-me de tal forma que o que antes me feriu agora sirva de testemunho da tua graça. Espírito Santo, não me deixes estagnar. Eu não quero ser alguém que apenas sobrevive, quero ser alguém que floresce. Faz-me crescer nas áreas onde o medo me impediu de avançar. Purifica o meu interior para que eu possa refletir o caráter de Cristo em tudo o que fizer. Que a transformação que realizas em mim gere frutos que alcancem outras vidas, que inspirem outros corações, que tragam luz a quem ainda caminha em sombras. Molda-me com tua paciência, lapida-me com tua sabedoria e prepara-me para os propósitos maiores que ainda estão por vir. E quando eu olhar para trás, Espírito Santo, que eu veja um passado transformado pela tua misericórdia. Que as dores antigas se tornem memórias de aprendizado e as quedas degraus para o amadurecimento. Que cada parte de mim, antes quebrada, agora brilhe como vitral restaurado pela tua graça. Espírito Santo, transforma-me por completo. Mente, coração, atitudes e destino. Que eu não apenas fale de ti, mas que te revele em cada gesto, cada palavra e cada olhar. Porque quando o teu Espírito habita em mim, não há área que permaneça igual, não há ferida que continue aberta, não há alma que continue sem vida. Tudo o que tocares, Espírito Santo, viverá, e em mim, hoje, a vida. Amém.
Depois desta oração, uma certeza se estabelece no coração. Quando o Espírito Santo entra em nossa casa, nada permanece igual. A angústia cede lugar à serenidade. O medo se transforma em confiança. E o cansaço que antes paralisava se converte em força para recomeçar. O Espírito Santo não apenas visita, ele habita, reconstrói e ensina a viver em plenitude, mesmo diante das tempestades. Ele restaura o que foi quebrado, devolve o brilho do olhar e planta uma paz que ultrapassa qualquer entendimento humano. E quando essa presença toca o interior, a alma não apenas sente alívio, ela desperta para um novo tempo, para um propósito maior, para uma vida onde a fé se torna combustível e a esperança nunca se apaga. Meu amigo e minha amiga, se esta oração tocou o seu coração e você sentiu a presença viva do Espírito Santo renovar suas forças, não deixe de curtir este vídeo, inscrever-se no canal e ativar o sininho para continuar recebendo palavras de poder e consolo. Compartilhe também seu pedido de oração nos comentários. Queremos orar por você e pela sua casa. E se desejar aprofundar ainda mais sua comunhão com o Espírito Santo, conheça o nosso e-book preparado com ensinamentos que vão fortalecer sua fé e transformar sua vida espiritual. O link deste e-book encontra-se no primeiro comentário fixado neste vídeo. Que Deus derrame bênçãos abundantes sobre você e sua família. Até o próximo vídeo.